Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, estamos começando mais um Papo de Câmbio. Vamos falar principalmente sobre o comportamento do dólar em relação ao real, em relação a moedas também no campo geral. Estou com o nosso parceiro, correspondente cambial do Banco Ouro Invest, Lucas Berti, já cumprimento ele. Tudo bem, Lucas? Bom dia, Alessandro. Como vai? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Vamos Ótimo. lá, véspera de feriado, semana mais curta para os negócios de modo geral, mas cá estamos para falar sobre mercado financeiro propriamente. Antes de mais nada, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo do nosso papo, vou compartilhar uma tela do comportamento do dólar comercial. E em Safras TV, não perca tempo, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias temos material novo para vocês aqui no nosso canal, inclusive o nosso papo de câmbio que gravamos normalmente a cada 15 dias. Bom, Lucas, vou compartilhar a tela aqui para a gente falar do dólar, nosso querido Vamos em dólar frente. que mexe com tudo, né? O nosso agronegócio depende bastante para a formação de preços de soja, de café, de outras commodities. E aí nós temos o comportamento no nosso último papo de câmbio, a gente dizia que o mercado estava bem preso ali naquela linha entre 5,20 e 5,30. Mudou de lugar, né, Lucas? Nos Mudou, últimos dias o mudou. mercado desceu a ladeira, como a gente vê no gráfico aí, né? O gráfico Candle, a gente vê aí que o mercado desceu realmente e testou, inclusive recentemente, um nível muito próximo dos R$ 5, que é um patamar psicológico, técnico, gráfico importantíssimo, né, Lucas? Deixo para ti aí nos explicar o que levou esse mercado cambial a essa descida. Bom, Alessandro, obrigado pelo convite novamente. E, primeiramente, falar que essa reversão que teve no quadro do dólar, do qual a gente, normalmente, falando em dólar, a gente pode esperar esse tipo de comportamento, porque o dólar é bastante volátil, incerto, é um tipo de ativo que você, se você é um investidor, se você faz day trade, você sabe que a incerteza é o que impera, né? Mas falando do dólar, praticamente a inversão se deu basicamente por dois motivos que o mercado vem falando aí, que é um sentimento mesmo de que o Fed vai parar de subir juros, né? Primeiramente lá nos Estados Unidos, possivelmente, inclusive depois que nós conversamos a última vez a respeito da própria crise bancária nos Estados Unidos, né? Foi também um pano para a manga para que o governo dos Estados Unidos viesse a estimar uma redução ou uma manutenção na taxa de juros no próximo relatório e um potencial corte já de 0,25 pontos percentuais a partir do segundo semestre. Isso, num ponto de vista, ajuda, sem dúvida, as moedas, especialmente de países emergentes, né? O real é, sem dúvida, a moeda sempre que tem grandes volatilidades e eu acho, olhando pelo gráfico, que vem se comportando num ciclo, né? Se olhar, nós estamos aí no início de abril, tivemos fevereiro, o dólar chegou a testar um pouquinho abaixo dos 5, foi ali 4,94, né, no spot. E Tá se no você gráfico, olha... tá no gráfico aqui, É, essa é, velhinha mais baixa aqui é a que desse dia que tu tá falando. Exatamente. E esse ciclo se repetiu anteriormente, de 3 em 3 meses. Veio testar os 5 lá. O ano passado, nós tivemos um forte exagero lá, abaixo dos 5,70. Mas a partir disso, né, novembro também tivemos esse teste em 2022. Aí fevereiro aconteceu novamente e vem acontecer agora. Então, me parece, se você olhar, que isso está sendo estimulado, obviamente, por essas razões, primeiro do Fed, segundo do arcabouço fiscal ter vindo, os primeiros passos sobre o arcabouço fiscal terem vindo num aspecto um pouco positivo. O próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, avaliando, disse: nós estamos super positivos a respeito do arcabouço fiscal, né? Haddad falou há pouco na televisão, comentou a respeito do arcabouço fiscal, né? Fez alguns comentários e ele foi enfático com uma coisa. Aí nós vamos ver como é que isso vai afetar o nosso dólar, porque o dólar estava em queda no início do dia hoje, já começou a corrigir um pouquinho, e já próximo do 5,08, chegou a testar 5,02 ontem, né, num suporte aí que você falou, 5,5 é um suporte psicológico,
e já está se encaminhando para uma segunda resistência no dia, que é o 5,10. E ele falou uma coisa que foi interessante até para nós produzirmos, né, esse conteúdo aqui, que é uma intenção grande de taxar, em aspas, os ricos, taxar as grandes empresas, né? Só que o Brasil é vendedor de commodity, o Brasil é exportador, taxar exportações, né? O Brasil é exportador, então isso nós vamos ver como vai repercutir no mercado, certo? Mas um ponto de vista um pouco mais moderado, existe uma intenção do governo em ajustar as contas, pelo menos até 2025 a 2026, não gastar mais do que arrecada. Isso foi praticamente o que o arcabouço fiscal, né, pontuou aí nos seus primeiros dias e foi antecipado, porque a princípio, lembra, Alessandro, que nós falamos que seria só depois da viagem do Lula, segunda quinzena de abril. Foi antecipado para discussões já no Congresso a partir da semana que vem, certo? Então, essa antecipação veio de encontro com um aspecto positivo para o mercado, né? Juntamente com o Fed aí, já falando a possibilidade de manter a taxa de juros no próximo relatório. Esses dois motivos, acredito que estão, de fato, ajudando o dólar a cair no Brasil. Agora, se isso vai permanecer, eu particularmente vejo, talvez não. Ah, mas existem analistas que pensam que o dólar que acreditem que o dólar vem aí a 4,80, talvez, né? Eu já estava fazendo praticamente uma consulta e vendo que muitos analistas falam até poderia vir esse patamar. Eu acho que seria ligeiramente plausível, não algo que vá se manter lá, porque de fato os R$ 5 é um suporte bastante psicológico. A própria pesquisa Focus, Alessandro, que você mesmo conhece, a traça mediana dos preços, e isso é pautado na avaliação e análise de bancos, tá? Ele ainda prevê o câmbio a 5,25 no ano, né? Sem também prever alterações na sua taxa Selic de 12,75 para o final do ano, está 13,75 agora, né? Então, e o PCA da última semana deu uma subidinha. Então, existe ainda um desafio em conter a inflação. Isso é um desafio. Ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Poxa, não é um primeiro momento. A gente ainda não sabe. Indicadores até recentes dos Estados Unidos mostraram aí uma desaceleração na economia dos Estados Unidos. Isso, obviamente, mantém o consumo, né? Faz o preço não subir lá, contém um pouquinho a inflação, mas o quadro é muito desafiador para frente. E outra, você se lembre agora que aconteceu a questão do corte na produção dos barris de petróleo, né? Foi anunciado pela OPEP. Eu achei no início da semana que fosse movimentar o dólar até um pouquinho, uma puxada inicial no início da semana, não ocorreu, mas também porque o petróleo já estava caindo há bastante tempo, né? Se você olhar bem, hoje está $85 o barril, não afetou as moedas internacionalmente. Então, eu acho que o mercado já tinha absorvido altas muito maiores do que ocorreram, especialmente no início da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia. Nesse momento, eu veria um ciclo talvez, de início de correção. Tá? Se olhar o gráfico, eu acho que graficamente isso parece uma coisa bem perceptível. Essa correção ela tenderia a um 5,15, que seria eu diria um médio entre os 5 e os 5,30, que é que eu normalmente tem puxado o dólar quando dá essas puxadas altas. Então, eu veria. A gente tem bem visível aqui no gráfico, né, o dia de ontem, quando chegou aí esse 5,2 que estava comentando, e os 5,35 que quase foi no dia 24 de março. Pois Lucas, é. basicamente o que tu colocou aí é que o mercado continua influenciado pelo aspecto externo, né? Que seria a política monetária americana e de outros países, né? Com esse movimento aí entre conter a inflação e tentar não promover uma recessão global, né? Que seria uma coisa muito ruim também, né? Tem que achar um equilíbrio e o equilíbrio é muito difícil, né? E esse movimento interno pelas questões fiscais, né? A gente viu no comecinho do ano, no começo do governo
Lula, né? Muita volatilidade, não que agora esteja menor a volatilidade, mas a gente viu uma preocupação muito grande, né? E depois o mercado parece que se assentou em um patamar aí e agora teve esse tombo, né? Realmente, agora vamos ver onde é que ele vai se reajustar, porque a tendência dos mercados, em linhas gerais, é após esses movimentos bruscos, seja para cima ou seja para baixo, buscar, né, uma acomodação, né? Eu acho que é isso que tu está falando, vamos ver onde é que o mercado vai se reacomodar, né? Se é Eu que ele vai. acredito, é, Pode e falar. eu acredito que essa acomodação ela já ocorreu, talvez, num certo sentido, porque a grande volatilidade que se esperava no início do ano com o novo governo, ela não ocorreu, né? A gente teve volatilidades muito mais bruscas no Não, não, eu período estou falando, eu pré-eleitoral. tô falando especificamente desse movimento de queda, desse Sim, momento. sim, concordo contigo, exatamente. Né? Não era uma queda exatamente esperada, mas o que me parece que está bastante claro para o investidor estrangeiro, que também coloca muito volume dentro da bolsa aqui, né? Que é quem entra com muito capital no país, é, é que se o Brasil equilibrar as contas públicas, gastar menos do que arrecada, consegue manter a cotação da moeda estável e consegue atrair o investidor. Aconteceu um fato essa semana que foi o governo botar títulos públicos em dólar à disposição, né, para o mercado internacional para testar o mercado. Ele fez isso em 2021, fez isso agora. A demanda foi muito grande para títulos bem longos, tá, Alessandro? Títulos longos, porque o que mede a saúde de um país e a crença na economia de um país são títulos longos, tá? Títulos curtos são para especulação normalmente, né? Então, o que acontece? Houve uma demanda muito grande por isso, em dólar, né? Então, demonstra que o investidor talvez esteja sentindo que, se dentro desse aspecto do arcabouço fiscal houverem diretrizes que possam manter as contas estáveis, né? Sem gastar mais do que arrecada, eu acredito que o dólar se mantém. Aí você vai me dizer, você acha que o dólar vai cair muito? E é Eu isso que eu até quero acho te que é isso que eu quero te perguntar para a gente encaminhar já para a parte final do nosso papo. O que tu acha sim. que vai acontecer em abril? Nós estamos no dia 6 de abril, né? Então, o que tu acha que pode acontecer com esse dólar aí? Já disse que ele pode ser que tem gente falando que pode testar 4,80, né? Ou que ele pode se reacomodar no 5, subir e se acomodar mais nessa faixa intermediária entre os 5 e os 5,30. Qual é que tu acha que é para esse mês de abril aí que a gente pode ver dessa moeda? Eu sou comprador de dólar hoje. Se eu vou para o mercado, eu compro dólar hoje. Entende? Porque, de fato, eu não acredito que o dólar fique, se vier a testar limites mais baixos que os R$ 5, ele não se mantém por muito tempo. Porque também existe um equilíbrio entre as nossas vendas externas, né? Nosso balanço, a balança comercial. Hoje, um dólar acima de R$ 5, ele é muito remunerativo para o Brasil, né? Você entra mais reais no país e torna o nosso exportador muito competitivo lá fora. O que tornou o Brasil competitivo nos últimos anos, além do desenvolvimento da indústria, especialmente na parte de commodities, foi também a gente conseguir praticamente ter competitividade na moeda, né? A gente tem uma moeda que acabou se enfraquecendo um pouco. Isso ajudou muito a gente ser competitivo no mercado internacional, né? Então, eu não acredito hoje que na cabeça do exportador, por exemplo, o dólar cair a 4,50 vai ser tão bom com o dólar a 5,20, entendeu? Porque precisa arrecadar mais em reais, sabe? Né? Então, eu acho que isso é um fator. Para mim, dólar, a partir de hoje, a partir desse momento, acaba talvez fazendo uma pequena correção. Quem sabe aí equilibrar-se nesses níveis de 5,10 a 5,20, que eu acho que é sempre os níveis que são mais equilibrados no mercado. A pesquisa Fox vem falando em 5,25. Vamos ver semana que vem se eles vão revisar para baixo, vamos ver se vai ter alguma alteração ou se eles estão bem conservadores, né? Por enquanto, o Roberto Campos fala que a questão do corte na taxa de juros do Brasil ainda não é necessariamente ligado somente a, o empenho e comprometimento do governo com o arcabouço fiscal. Precisa, de fato, controlar a inflação. Né? Nós temos uma inflação hoje bem abaixo até que, por exemplo, os países europeus. Os países europeus estão aí com inflação de 11%, 12% ao ano, né? Tá? Mas
nós precisamos controlar a inflação e também, de uma certa forma, o que o governo vem salientando, que precisa baixar os juros para também fazer com que o setor cresça, né? Então, ao mesmo tempo, existe esse contrapeso entre uma coisa e outra. Eu acho que o dólar se equilibra nesses contrapesos, entende? A gente vai ter alguns indicadores semana que vem nós vamos ter indicadores do mercado norte-americano, indicadores do mercado europeu, né? Estamos falando de indicador de preços ao produtor, indicador de preços ao consumidor, né? Nós vamos ter no Brasil também na semana que vem, a gente vai ter o GPDI, né? É um medidor de inflação. A gente vai ter no Brasil também semana que vem. Então, esses indicadores vão também, o IPCA, também um medidor de inflação. Vai ser importante para nós vermos como o dólar pode se comportar. Mas eu acho que esse equilíbrio, esse contrapeso entre a necessidade de manter, às vezes, de segurar os juros um pouquinho mais alto, para não deixar a inflação subir, e ao mesmo tempo essa necessidade de talvez tentar cortar juros mais adiante para que o Brasil cresça em termos de produção, né, possa tomar mais crédito, isso aí talvez mantenha essas discussões do dólar um pouquinho aí nesses níveis, né, Sandro, tá? E em relação ao mercado externo, concordo contigo. O Fed dita muitas normas, né, em relação à sua política de juros. Se de fato o Fed mantiver, já é um bom sinal. Acredito que possa ocorrer, mas vamos aguardar. Eu acho que mais a semana que vem a gente talvez tenha algumas notícias no mercado internacional para ter certeza, né? O que a gente viu que foi uma coisa realmente surpreendente foi o petróleo. Essa questão do petróleo não ter afetado, primeiramente, o dólar na segunda-feira. Na próxima segunda, a gente vai ter alguns feriados, agora na próxima segunda-feira, mas a gente pode estar atentos a esses indicadores aí. Já temos na segunda-feira Brasil com o GPDI, talvez seja interessante. Pesquisa Focus também para a gente acompanhar. Então, meu sentimento é um ciclozinho talvez de correção, agora de alta, tá? Beleza, Lucas. Isso aí. A gente vai continuar acompanhando sempre na Agência Safras e vamos manter esse papo de câmbio de 2 em 2 semanas para ver como fica esse mercado, que o mercado cambial mexe demais com as commodities agrícolas, com o mercado financeiro em linhas gerais, é importantíssimo. Lucas, muito obrigado por mais esse papo aí. Os contatos do Lucas estão na descrição do vídeo aqui no YouTube. Não deixe de inscrever-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário e entre em safras.com.br, entre todas as funcionalidades, você tem gráficos como esse que a gente apresentou hoje aqui na tela do dólar comercial. Lucas, um abraço, um bom final de semana, um bom feriado e uma boa Páscoa a todos. Te desejo mesmo, para você e seus familiares, o pessoal da Safras e Mercado também, tá bom?